que é uma pessoa incrível, que é o Marco. Marco é médico, terapeuta holístico, chegou há pouquinho tempo da Tailândia, onde morou lá vários anos, desenvolveu o trabalho dele lá também, então... Escritor, ele tem um livro que é muito, muito, muito interessante, o livro que ele traz para a gente também é muito legal, eu conheci o Marco lá atrás, e ele estava cada vez crescendo mais com o que vem por aí. A gente hoje vai ter muito papo, muito assunto para botar o papo em dia aqui, né? Com vocês. O Marco, é uma satisfação ter você aqui. Muito legal mesmo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Vlad. Obrigado aí pelo convite. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Mas muito bom estar aqui para conversar sobre os assuntos bacanas aí, né? Que a gente vê cada dia que passa, que como são reais e são importantes e que podem mudar tanto a nossa vida. Então, isso tudo aí que a gente vai conversar hoje é muito bacana e pode agregar muita coisa na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver e melhorar a nossa vida aí, né? Mas antes de falar, fala para nós um pouquinho quem é o Marco. Como é que surgiu esse Marco hoje que tem tantas atividades? Como é que foi essa história toda lá atrás? Eu sou bom, meu nome é Marco Elias, eu sou médico e já fazem quase 40 anos, e há uns 30 anos eu só trabalhei com medicina clássica, né? Fazendo sempre um pouquinho eu sempre gostei da medicina alternativa, energética. Na minha faculdade eu me formei no Rio de Janeiro, então lá tinha, na própria grade da faculdade, tinha homeopatia e acupuntura. Então, desde aquela época, eu já começava a estudar sobre essas medicinas energéticas, né? Então, no decorrer do tempo, eu fui estudando cada vez mais, me aprofundando e me envolvendo em outras coisas. Daí eu comecei a estudar mais a parte espiritual, da espiritualidade, e vi que as coisas começavam a se juntar, né? A ligar muita coisa, uma coisa com a outra. E daí que eu comecei a ter a noção do que é o holístico, né? Que é a visão geral do ser. Então, de um tempo para cá, eu fui para a Tailândia, morava em Curitiba, morei 20 anos lá, só trabalhava em pronto-socorro e hospitais, e tinha minha clínica também, que eu já comecei a trabalhar daí com equipamentos de frequência, e fiz a homeopatia, daí eu fiz o curso de homeopatia FAO, né, no Rio de Janeiro, com a Miriam, e alguns outras terapias, inclusive eu conheci o Rogério na cura reconectiva, num dos cursos da Eric Peel, e foi ali que ele foi foi o meu preceptor ali, ele que fez a minha prova final, né? Eu nunca mais esqueci desse cara aí, e fiquei com o cartão dele anos na minha carteira, ficava ali, eu falei, porra, e até que um dia eu entrei em contato, falei, lembra de mim? Lógico que eu lembro. Eu falei, que legal. E daí a gente fez uma boa amizade aí, né? Mas eu sei que nessa volta sua para o Brasil aí, você começou a fazer vários trabalhos, dentre eles está fazendo um trabalho muito bacana em cima da fibromialgia, né? Sim, sim. Então, depois de Curitiba, a gente queria um lugar quente para morar, e resolvemos que a gente ia para uma praia do Nordeste, eu e minha esposa. E numa dessa ela falou, Marcos, vamos para Tailândia? Eu falei, como assim? Eu nem sei onde que era, essa Tailândia, Taiwan, para mim era tudo a mesma coisa. Aí eu falei, vamos conhecemos, fomos para lá, gostamos muito, né? Ela foi transferida do trabalho dela e eu fui como médico, daí tentando ver se eu conseguia, o que eu conseguia desenvolver lá nessa... E acabou que eu fiz curso, eu acabei estudando, acabei me envolvendo muito com a medicina alternativa, que lá é muito forte, e
E continuei meu trabalho online, né, desenvolvi, tá aí a terapia, que daí nós vamos conversar, daí também, e o livro eu escrevi, e quando voltei para cá, eu falei, eu não quero mais saber de medicina clássica, ortodoxa, eu vou, na verdade, fazer uma integração de tudo, né, tanto da minha medicina que eu sempre aprendi, que eu sempre trabalhei, com a medicina alternativa, holística, que daí eu desenvolvi, que daí eu fiz uma coisa muito bacana daí. E daí vindo para cá, acabamos caindo aqui em Balneário Camboriú, a gente nunca tinha pensado em morar aqui, mas eu falei, nossa, tem uma oportunidade, vamos lá. Sempre foi assim na minha vida, vamos para lá, vamos, tal. Aí viemos para cá e comecei a desenvolver um trabalho com a fibromialgia, com o pessoal daqui. A prefeitura abriu um espaço muito bom, que daí eu entrei e comecei a trabalhar só com medicinas alternativas e holísticas, e está tendo um resultado muito bacana, muito fantástico. Né? É quando você pega um paciente, né, com fibromialgia, como é que você explica isso aí? Isso é muito assustador para você passar por um paciente, ou você consegue, de alguma forma, ser mais ameno? Porque, com a visão que eu tenho, que você tem, né, isso não é uma coisa que é tão determinante. Eu tenho acostumado a ver isso nos últimos anos e perceber que consegue se amenizar de alguma forma. Como é que você passa isso para o pessoal? Tem um diagnóstico de fibromialgia, isso é demais da conta, ou você consegue, de alguma forma, passar isso de uma forma... Como é que você passa isso? Assim, olha, a fibromialgia é uma doença, ela é uma doença que é um conjunto de muitas, parece muitas doenças juntas, sabe? Se você começa a olhar, e ela nunca vem sozinha, ela vem, às vezes, resultado de outros processos que a pessoa passou graves, né? Sempre vem de muito, é um acúmulo de muita coisa que forma, né, essa fibromialgia. Parece que não é uma doença capsulada, que você fala, olha, isso, mas isso é fibromialgia. Tanto que o diagnóstico é feito por exclusão, né? As pessoas, não é isso, não é isso, não é isso, é a fibromialgia, né? Então, mas é tão difícil, e é uma coisa muito até meio abstrata, mas... e é uma coisa grave, que a pessoa chega realmente mal, né? Agora, o que você precisa fazer, principalmente, que eu não vejo que os colegas médicos fazem, é acolher, né? Porque essas pessoas gostam de ser acolhidas, e elas precisam ser acolhidas. Então, você acolhe, primeira coisa, né? Acolhe e começa a compreender o processo que ela está passando, que ela vivenciou, porque sempre tem um fundo atrás que desenvolveu aquilo, que é um processo emocional, é um acúmulo de problemas que ela teve, de doenças, de repente vem de algumas doenças autoimunes antes, às vezes um câncer antes, às vezes alguma coisa grave, né? E que no acúmulo de tanto processo, ela desenvolve parece que uma intoxicação geral do corpo, né? Que, na verdade, parece que é mais isso. Então, o estilo de vida que a pessoa acaba levando, com tudo que tem aí em volta, acontecendo no mundo, acaba favorecendo isso também, né? Bastante. Totalmente, né? Até da alimentação, o excesso de açúcar, todos os alimentos inflamatórios, né? Muito sal, o sal muito refinado, tanto a farinha branca, o açúcar, né? O álcool e o fumo, o cigarro, e o excesso de toxinas, né, que a pessoa vai absorvendo, fora o alumínio, fora metais pesados, né, que tem em tanto, né, no meio ambiente, principalmente, que vai acumulando no corpo, inseticidas e herbicidas que estão também nos alimentos, o glifosato, né, que tem um monte aí, que é causa, que ninguém estuda porque a força é muito grande para ninguém mexer nesse negócio, né, que é lá ligado aos alimentos transgênicos, que é tudo toxicado, aquele monte de coisa, é uma carga muito pesada, né, que vai absorvendo. E outras coisas também, né, o próprio formaldeído, né, que tem nos cosméticos, que tem nos shampoos, que tem até sabonete agora estão pondo formaldeído. Então, isso tudo vai intoxicando, né, é tudo um acúmulo de uma série de coisas.
O que o nosso mundo hoje, o nosso entorno, né? A gente tudo tem produto, tudo que a gente usa hoje tem que tomar um cuidado gigantesco, porque quando tu vai ver, tudo tem coisas, produtos que trazem prejuízos para a nossa saúde, né? E é impressionante isso. Às vezes, eu tive uma intoxicação por metais pesados no início do ano, e aí comecei a pensar, vai dar onde? E aí vai vendo, né? A tinta de cabelo, sei lá, o esmalte, enfim, tudo isso. Eu ainda pinto mandalas, a tinta que eu uso, o verniz que eu uso. Eu não parei tudo por um tempo para conseguir reverter, mas quando a gente vê, está intoxicado, não sabe nem de onde que vem, né? Sim, sim, é verdade. Quer dizer que um dos tratamentos para fibromialgia seria, então, uma das coisas bem básicas, é detox, né? É tentar, de alguma forma, limpar, né? Limpar. Mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, né, que a pessoa tem, começar por exemplo, caminhar, né? Quer dizer, tem uma série de coisas que a pessoa tem que mudar os hábitos dela para ajudar, né, a sair daquele processo de desintoxicar mesmo o corpo. Esse processo que você tem feito em Balneário, a gente estava comentando até antes que tem o risco, né, dele virar um processo que possa ser feito online, né? Você vai estar fazendo vários encontros com o pessoal do Balneário, mas você tem a pretensão de um dia até transformar numa coisa maior, né? Ah, sim, pois é, com certeza. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com a fibromialgia, com esse pessoal, é um grupo de mulheres, né? A maioria pode ter, tem homens também, mas são muito poucos, mas geralmente são as mulheres que procuram mais, né? É uma reunião semanal que eu faço com elas, com todo mundo presencial, e cada semana eu adoto uma terapia holística para ensinar para elas uma forma diferente de tratar isso daí, né? E dando dicas de alimentação. Essa última vez eu fiz o balanceamento muscular, que é uma kinesiologia com pontos de acupuntura. A semana que vem eu vou falar sobre suplementos, vitaminas, que todo mundo tem que suplementar, e a fibromialgia tem que suplementar muito mais, né? Exatamente porque tem um esgotamento de energia, porque a fibromialgia ataca muito a mitocôndria, né? Que é uma organela dentro da célula que produz energia. Aí, quando ela é muito atacada, a pessoa fica totalmente sem energia. Aí você tem que fazer uma série de suplementação também para ajudar na energia da célula. Você falou uma coisa bem interessante agora, porque em todo esse processo que a gente faz aí de trabalhar com terapia há tantos anos, né, foram muito poucos homens que eu peguei ligado com fibromialgia, né? A maioria das pessoas que eu tive acesso, que estavam passando por esse processo, eram mulheres. Uhum. Ah, sim. A estatística oficial diz 10% de homens, mas eu nunca vi 10% de homem. Na verdade, eu conheci um ou outro até hoje na minha vida que tinha fibromialgia, mas a grande maioria, até porque a mulher se procura mais também, né? E aí fica o homem, parece com um tabu falar que tem fibromialgia, isso é coisa de mulher, né? E aí você acaba não diagnosticando, não encontrando essas pessoas, e daí fica mais difícil. Tem alguma característica específica assim que atinge mais mulheres, ou é mais, como tu falou, a procura pelas mulheres é maior? Não. Isso já é certo que a mulher realmente tem mais mesmo. Provavelmente eles dizem que é pelo processo hormonal, né? Porque o desequilíbrio ele é muito ele é emocional, então ele é ligado normalmente por um processo emocional. Não sei se eu posso falar sobre isso. Pode. Que eu estava estudando assim que pela medicina chinesa é a melhor explicação que eu consegui ver, que a emoção, principalmente da tristeza,
é ligado muito ao pulmão, né, na medicina chinesa. E o pulmão, quando você diminui a energia do pulmão, você diminui a oxigenação do sangue. Diminuindo a oxigenação do sangue, as células elas trabalham de uma forma diferente. E as mitocôndrias elas começam a trabalhar com menos energia. E isso promove daí todo um processo, começa a dar o processo. E outro processo também é a mágoa, que é a emoção da mágoa que acomete o intestino grosso. E o intestino grosso, ele é irmão do pulmão, como na medicina chinesa. Quando você afeta o intestino grosso, você afeta o pulmão. E aí também desenvolve o processo da diminuição de oxigenação e essa coisa da falta de oxigenação, a gente é fácil de a gente ver quando a gente faz muito exercício físico e o músculo fica cansado, ele no dia seguinte está dolorido, não é? Porque o músculo trabalhou muito sem o oxigênio necessário, daí formou o ácido lático. E o ácido lático, ele causa uma irritação daí dos nervos, dos nervinhos do músculo, ele fica dolorido. Então, é mais ou menos isso que acontece na fibromialgia, mas de uma forma muito intensa. A falta de aumenta muito o ácido lático, esse ácido lático ele fica acumulado, né, por muito tempo nessa musculatura, e aquilo ali fica irritando, e a pessoa e aquilo não passa, né? Sabe aquela dor que é uma dor que não passa, né? Que por nada, ela deita, ela não descansa quando dorme, de manhã ela está cansada de novo, do mesmo jeito esgotada. Então é um processo muito, muito assim, dia após dia, né? Que a pessoa vai, é bem complicado. É uma doença bem, bem cruel, assim, nesse sentido, né? A gente tem aqui relatos já, né, das pessoas que utilizam o Biocetro. Tem um relato de uma pessoa conhecida, né, que também tem fibromialgia e teve uma melhora bem significativa usando, né, o Biocetro em alguns pontos específicos. Isso é muito interessante. Aliviou muito os sintomas, né? Bem, então você acaba usando essa gama toda de armas que você tem na mão nesse grupo, né? O grupo acaba sendo um grupo privilegiado, né? Porque com o que você tem ali, eu tenho certeza que resultados acabam acontecendo, né? Isso, porque eu tenho já pacientes que eu trato assim com a minha terapia online até, com uma melhora bem grande. E aí acontece, e é o que eu quero fazer com essas pessoas, com esse grupo. Porque trabalhar com o grupo, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, de uma terapia de grupo, desse jeito, assim. Porque são pessoas heterogêneas, que têm crenças diferentes, e até você vai começando a conversar, nossa, mas como assim? Mas como assim? Então, daí, é muita explicação, é muita conversa, né? É bastante... até conseguir entender esse processo. Então, assim, eu quero fazer aulas de yoga com essas pessoas, quero fazer aula de meditação com essas pessoas, e uma série de outras, né, terapias. São 20 semanas, e cada semana eu quero fazer uma abordagem diferente, né? E isso vai levando a uma conscientização da pessoa. Porque, assim, a gente conscientiza a pessoa falando e conscientiza a pessoa com algum equipamento, como o Biocetro, ou alguma terapia holística, seja lá qual for, né? Você também leva essa energia que é levada pela terapia, ela também ajuda na conscientização da pessoa. E isso é uma coisa muito, muito bonita, assim, porque a pessoa nem percebe que está mudando. Ela fala, pois é, mas eu acho que eu estou melhorando, mas deve ser porque eu estou dormindo melhor, é porque eu acho que estou comendo não sei o quê, é porque eu acho que eu estou descansando, é porque não sei, mas eu estou me sentindo bem, Então a pessoa vai melhorando, assim, parece que numa espiral, sabe, muito sutil, mas é que ela está saindo. Equilíbrio, né? Geral, assim, vai trazendo... Eu sempre falo assim, que a gente, o ser humano, nós todos, nós somos como uma cebola, né?
com camadas de consciência, camadas de energia, que a gente mesmo vai se sobrepondo elas, depois a gente consegue voltar mais. Então, para resolver, a gente tem que resolver por camadinhas. Então, as coisas têm que ser, mas é de uma forma de consciência, consciente. Não adianta tomar um comprimido, o comprimido não vai chegar na resolução do processo. Ele vai postergar só, né? Ele só vai dar uma aliviada e depois vai continuar o mesmo problema, né? É o caso dos antidepressivos, a pessoa não vai curar da depressão, ela vai ficar só no sintoma, melhorzinha, né? Vai na melhorzinha, origem, acabou. A gente costuma falar exatamente isso, né? A gente costuma falar que muitas coisas como essa acabam só remediando, né? Não vai para um processo realmente que é buscar uma cura daquilo, de alguma forma. Muitas vezes a cura está muito ligada a uma estrutura que foi feita lá atrás. Eu aprendi a ser assim, então eu tenho que reaprender, sair daquele trilho, para entrar num trilho que seja um trilho diferente, né? E quando você fala retirar essas cascas, é muito interessante nesse sentido, porque a gente começa a ver exatamente isso. As pessoas começam muitas vezes a melhorar e vão se acostumando com aquela melhora, e nem se dão conta muitas vezes do que está levando ela àquilo dali, né? É como e no cerne de tudo, né, que eu acredito, são as nossas crenças, né? Que está lá no cerne do porquê que você ficou triste com uma situação, ou porque ficou magoado com alguém, né? Aí você, mas não precisava, né, de tanto assim. Lógico, assim, tem situações bem graves, né, que a pessoa de uma quase morte, né, de uma quase, de coisas muito graves que às vezes as pessoas passam, né? Você vai falar, você tá... Mas então tem que compreender aquela situação, né, para poder resgatar lá para trás, né, lá do cerne, para poder a coisa começar a desabrochar. Aí que você começa a tratar a doença realmente, né? E isso você faz por conscientização, por consciência. E muitas vezes pode ser até uma coisa que a pessoa nem se dê conta, né? Eu, como trabalho com o Ho'oponopono, que a gente faz a limpeza dessas crenças, aquilo que está lá no subconsciente e causando algum sentimento, né, no momento, a emoção no momento, que às vezes a gente nem sabe qual é, né, que está lá dentro do subconsciente. E o Ho'oponopono, às vezes, trabalha isso de uma forma que a gente nem precisa identificar conscientemente, vai limpando. E a gente vê um resultado incrível com isso, né, com essa prática de limpando essas memórias, limpando essa... E é muito louco isso, né? De uma forma, assim, olhando, quem olha de fora dizer, nossa, que bobagem isso, mas não é. E, assim, eu como vejo os resultados nos trabalhos que eu faço, é incrível isso, né? De trazer essa emoção que está lá reprimida muitas vezes, ou que a pessoa nem sabe qual é, ajudando num processo desses também, né? Dessas curas de coisas físicas, muitas vezes. Eu vi que você usa o Core no atendimento também, né? Tanto a distância quanto presencial, mas mais a distância, né? Que você consegue fazer com ele direto, né? E ele é um trabalho que, como a gente faz com o Biocerto, ele pode ser feito à distância. Eu quero saber um pouco do Core, mas eu vou botar uma mensagem do Biocerto aqui rapidinho. Só... Quero saber um pouquinho mais do Core, que eu tive acesso quando eu trabalhava em Curitiba, na clínica que eu trabalhava, lá que a gente esteve lá em Curitiba, tinha um aparelho como esse e realmente era fantástico. E você já me tratou também da Tailândia, né? É verdade. Lá na Tailândia, sendo tratado aqui. Então, realmente, eu vi o que acontecia lá em Curitiba, vi o que aconteceu comigo, né? E como é que é a sua experiência com isso? Me fala. O Core ele usa um dispositivo que foi desenvolvido lá, né, que é o coração da máquina mesmo,
que foi desenvolvido numa universidade lá dos Estados Unidos, em Princeton. Eles tinham um núcleo lá de estudo do relação da consciência com a máquina, com o computador. A consciência humana com o computador. Eles tentaram desenvolver um processo em que houvesse uma interface entre o computador e uma consciência humana. E eles conseguiram chegar num ponto lá de achar esse mecanismo, que é uma placa, que faz esse tipo de interface. E por essa interface, tem o software que foi desenvolvido que tipo decodifica o que essa placa diz e transforma os dados da pessoa em uma linguagem de diagnóstico, né, detalhado do que a pessoa tem de informações. Então, ele transforma a informação da consciência numa informação de computador, como se fosse, né? E aí você consegue ler o que a pessoa tem e tal, não tem, e os pontos fracos, pontos que devem ser trabalhados. E depois eu coloco dentro de um equipamento a transmissão das energias através da eletricidade, do som, da luz e do magnetismo, né? São as formas de você transmitir daí essas informações para o corpo da pessoa. E aí tem todo um equipamento que faz essa transmissão com eletrodos, fios, magnetos, equipamento tem um óculos, né, com luzes também, que transmite essa frequência através desse equipamento. E que daí faz a correção, mas aí de uma forma quântica, né? E pode-se fazer, por exemplo, se o pessoal, estou com uma artrose no joelho, estou com dor inflamado, aí você coloca manualmente uma frequência para artrose e inflamação do joelho, que também joga direto para o joelho da pessoa. Ou faz de uma forma quântica, que você faz de uma forma holística daí, né? Tem um rapaz que é vidente, que ele tem essa coisa da vidência, e que quando ele recebe isso, ele consegue, com o olho fechado, ver aonde que está indo a informação. Ele começa, está aqui, não sei o que, ele vê luzes em volta dele, está trabalhando aqui, trabalhando ali, e coincide mesmo com o que realmente o aparelho está enviando, né? Que daí se mostra no aparelho, na tela, onde está sendo enviada a energia. Então, é uma coisa muito bacana, e tem resultados fantásticos. Assim, eu nunca vi uma coisa que não tenha dado certo. Uma coisa que acontece, acredito que em todas as terapias holísticas, quando você é emanado uma energia para o corpo da pessoa, o corpo, ele pega aquela energia e faz o que ele quer, né? Não o que você quer. Porque você só você possibilita a pessoa receber determinada energia. Mas o corpo é inteligente, é mais inteligente do que, né, a gente imagina que ele tem a inteligência dele, que sabe o que fazer com aquela energia. Ele pega aquela energia, ela faz o que quer, como prioridade para ele, né? Então, a gente acha que, eu estou com dor de estômago, quero um remédio para o estômago, quero uma energia para o estômago, quero tratar o estômago, mas, de repente, está com outro problema, que está causando aquela dor. E o corpo sabe. Você não sabe, mas ele sabe. Então, ele pega aquela energia e trata também. Então, se a pessoa, às vezes, melhora de uma outra coisa, eu estava com uma outra dor, melhorou, e o que eu queria não melhorou, mas calma, né? É aquele negócio, é a coisa da cebola, né? Vamos por camadas. Aguenta aí que na próxima sessão vai melhorar. Né? Aliás, esse é o que ele estava comentando ali, né? É a busca, né? O que de alguma forma desaparafusou lá atrás para chegar a isso, né? E as pessoas, às vezes, querem cuidar só o isso, não vai ver o que está causando, né? E quando faz um processo como esse, é muito interessante. Muito. Eu sou apaixonado por coisas como essa, que realmente isso representa um passo em direção à cura, né? Não o remediar. Né? Isso é muito legal. Remediar. Uhum. E hoje a gente percebe as pessoas indo também mais em direção a essa busca, né? De coisas mais integrativas, de coisas alternativas, de se abrindo para coisas mais naturais, para tratamentos mais naturais também, né?
as pessoas estão olhando também para si com um outro olhar, um olhar de mais, a coisa mais holística, né? Também acho que isso faz com que essas possibilidades sejam levadas cada vez mais para as pessoas, né? Porque está tendo uma abertura maior em relação a isso. Tá, é verdade. Informação não falta. Falo que esses dias a gente chegou no mercado e começou a fazer compra e começou a catar as coisas. Você vê que 10% dá para ser comprável. O resto realmente é sério. É incrível isso, porque assim, existe hoje, como a gente falou no início, né, alimentação, os ingredientes hoje, que muita coisa é mais prejudicial do que faz bem, né? A gente chega e vai olhando os ingredientes, vai deixando. A gente deixou de comprar praticamente tudo do supermercado, assim, de coisa industrializada, depois começou a ler os rótulos. Quando você vai começar a ler rótulos, você vê que realmente aquilo dali não é um alimento. Muitas vezes é um veneno e a pessoa não está se dando conta, né? Então vai se envenenando. E isso aí chega a um ponto que eu quero uma cura de alguma coisa. Tem que ter uma grande mudança, né, para que isso venha. E muitas vezes as pessoas não querem abdicar disso, né? Como você falava lá, em cima da fibromialgia. Eu estou cheio de açúcar. E o açúcar, sabe que o açúcar é provocador, né? Mas eu não quero largar. Então vai dar um pouco de trabalho, né? E aí, pior ainda, você larga o açúcar e vai para o adoçante. Como você fala, fica no açúcar, então, não vai para o adoçante. Pois é. Sai de uma coisa. Isso é verdade. Às vezes as pessoas querem uma solução milagrosa, né? Mas tem que fazer uma mudança de tudo, né? Muitas vezes a gente espera, eu vejo isso em muita gente quando infarta, daí fala, agora eu quase morri, agora tem que mudar minha vida, né? Mas por que né? Precisa passar por a gente tem que mudar antes, né? A gente tem que aprender a mudar antes de acontecer alguma coisa, né? Mas depois tem que mudar, e muda, aí tem que mudar, é obrigado a mudar. Daí começa a caminhar, daí começa a fazer exercício, aí perde peso, daí não sei o quê, né? Aquela história que muitas vezes no Oriente tem muito disso, né? Que é cuidar para não chegar a um extremo, né? O Ocidente não tem muito desse tipo de coisa. Você vê como é a medicina oriental, a medicina chinesa nesse sentido, né? Tem toda uma preparação para que isso não aconteça, para que aquilo que a gente chama de o mal não chegue, né? Aqui não, aqui vamos remediar depois que o mal chegou, né? Isso acaba sendo uma coisa muito dolorosa, né? É verdade. Mas me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Tailândia, porque isso é uma coisa que Como é que foi? Você falou que teve acesso a algumas outras terapias lá. Como é que foi esse processo para você lá? Então, a medicina tailandesa, eu comecei a estudar a medicina tailandesa, né? A medicina tailandesa, ela engloba, é uma mistura de indiana com a chinesa. E ela engloba ela engloba tudo, é um estilo de vida, né? Engraçado, porque ela lida com alimentação, ela lida com exercícios físicos, você tem que mudar, tem a parte da yoga, tem a parte da meditação, tem a parte da massagem, né? Massagem terapêutica. E a alimentação deles, por exemplo, quem vai lá e come a comida da Tailândia, é absurdo, é uma explosão de sabores, né? Porque eles têm nove sabores, a gente trabalha com 4 só, né? Para eles são 9. Então, tudo eles acham um sabor diferente que eles agregam dentro da receita, mas para equilibrar o alimento, né? Então, eles vão montando para fazer um equilíbrio. Tanto que tem tanta coisa na comida, você fala, meu Deus, quanta coisa que tem, mas cada coisinha por um motivo, né? Porque então daí eles falam, você está com um excesso de acidez do corpo, então você vai comer uma comida assim, assim, assado. Então já é uma forma de tratar, né? Então, quem vai lá não consegue entender. Por que eles põem tanto açúcar na comida? Eles põem pimenta, açúcar, gengibre, colocam um monte de coisa, né?
tamarindo, então manga, então eles vão pôr umas coisas assim, você fala, meu, como assim, né? Mas para equilibrar, tudo tem um brasileiro porquê chegando lá para se para acostumar com equilibrar. isso, né? Uhum. Aqui a gente fala que é gostoso, lá eles equilibram as coisas, né? É diferente. E É bacana. a alegria do corpo, que é o trabalho que você acabou criando, né? Então teve toda uma parte fundamental de ter surgido lá, né? Você acabou Pois juntando é. vários processos de lá. É que a Tailândia, para mim, foi uma forma de quebrar, assim, quebrar uma parede mesmo, assim, sabe? Uma dúvida, talvez, que eu tivesse de, puxa, será que eu me dedico mesmo à medicina holística, de corpo e alma, ou eu vou trabalhar só como médico, sempre trabalhei para ganhar dinheiro, então é uma coisa que, sabe, fiquei meio assim, falei, que essa é uma coisa, eu vou me dedicar de corpo e alma no negócio, né? E daí as oportunidades daí vão aparecendo, né? Eu fiz uma terapia com uma terapeuta do Rio de Janeiro, daí ela me ensinou o passo a passo para eu acessar uma coisa que ela dizia que eu tinha que acessar por um processo meu de existências para trás. Ele falou, você tem algo que você criou há muito tempo, mas você pode acessar. E daí ela começou a me ensinar como que é o acesso a essas informações que eu já tinha lá para trás. E eu falei, nossa, mas como? Mas como é que eu acesso isso? Eu falei, olha, é só você... Daí ela me ensinou, deu as dicas lá, né? Falou, aquilo está latente em você, você só começa a fazer, que aquilo vai começar a fluir. E eu comecei a fazer, né? Comecei a pegar uma pessoa e falar, olha, vem cá, deixa eu fazer uma terapia aqui com você. Eu falo reiki, né? Tem que fazer um reiki aqui. Porque tudo é reiki, né? Deixa eu fazer um reiki aqui com você. Daí eu fui lá, aí começava a fazer, não tinha nada a ver com reiki, né? Não, eu estudei reiki, né? Fiz até curso, tem pessoas que formei turmas de reiki, mas não era isso, né? Não tinha símbolos, não tinha nada. Não tinha... Aí eu só mentalizava, e começava a mentalizar e acessava o meu outro lado lá. Tem um lugar que eu acesso lá, daí eu mentalizo. Muitas vezes eu visualizo, muitas vezes eu vejo, às vezes eu não vejo, mas às vezes eu acesso de alguma forma essas informações e faço o que eu tenho que fazer. E começou a dar certo, né? E deu certo, falei, uai, nossa, que deu certo mesmo, né? E foi indo, foi indo. E sempre dá certo, né? Então, aí, conversando com essa terapeuta, ela deu essa dica, falou, olha, você não tem acesso a isso, mas eu vou te dizer o nome da terapia. E ela que mesmo que deu esse nome. Ela falou, olha, você chama assim porque a alegria do corpo sempre vai existir depois, né? Você sempre vai encontrar... E é uma coisa que é interessante, né? Porque eu já pensava assim, né? Que a questão da alegria, se você não consegue acessar nada na vida se não for por alegria, né? Se você estiver em dúvida, se estiver triste, se não estiver legal, você não consegue acessar. Você tem que ter alegria para acessar, né? Você tem que sua vida tem que estar alegre, né? Você tem que estar sorridente, você tem que estar... Porque é como se fosse abrir os seus caminhos, né? E até na espiritualidade, né? Às vezes eu vejo, né? Se você não estiver alegre, feliz na tua vida, a espiritualidade não flui, né? Os caminhos vão se fechando. Bloqueia, né? A gente mesmo bloqueia o nosso próprio acesso a isso. Exato. Os caminhos você não enxerga, na verdade. Eles existem, mas você não enxerga. Então tem que ter essa alegria. Muito interessante, porque quando você fala disso, né, como fossem faixas, né? As pessoas às vezes falam, mas por que às vezes as coisas boas passam tão rápido e as coisas mais difíceis, mais desafiadoras demoram tanto a passar, né? Porque normalmente, quando eu estou alegre, quando a coisa está boa, está ali vibrante, o fluxo existe, né? E flui. Exato.
E quando eu estou naquele processo mais denso, parece que entope tudo. E justamente entope no processo mais denso. Poderia entupir no processo bom, né? Mas não, o fluxo para, e a gente fica ali, naquela coisa musguenta, difícil, né? Parada. Então, nada como ter um fluxo e, às vezes, até perceber essa coisa mais densa, mas se manter, né? Se manter, tentar ver, porque aquilo vai passar, aquilo vai passar. É uma experiência só e vai passar, né? Então, como conseguir ver a dificuldade de uma forma alegre para se manter alto, né? Exato, pois é. É outra coisa, né? Até fazendo um paralelo com a fibromialgia, né? Você tem a origem, que é as emoções. Você tem uma causa, que é a energia estagnada, né? E você tem o efeito, que são as dores. O remédio, ele só vai atuar nas dores. A energia estagnada, ninguém atua, né? Você tem que ter um biocetro para atuar, você tem que ter uma terapia holística para atuar, você tem que ter um equipamento, ou mesmo fazer a terapia holística, né? De alguma forma, um reiki, mas para desbloquear aquela energia. Depois que você desbloqueia aquela energia, você vai tratar, a pessoa vai começar a achar uma forma de ter uma consciência melhor, para poder encarar as suas emoções que estão lá guardadas, né? Porque também você falar para a pessoa não aceita. Então, ela tem que dar uma limpada nos processos. Então, a terapia holística, ela dá uma limpada no terreno da pessoa. Você limpa o terreno, o Ho'oponopono, né? Quando você vai falando, aquilo ali vai limpando, né? Você vai fazer uma constelação familiar, aquilo ali vai limpando, né? Então, aquilo ali, quando limpa, a consciência começa. Aí você fala alguma coisa, a pessoa entende. Entendi agora por que aconteceu aquilo. E às vezes até essa própria consciência disso já traz uma melhora, né? Sim. Por isso que esse grupo que eu estou fazendo é muita falação, conversa, para a pessoa aos poucos começar a assimilar, né? Mas tem que ter um desbloqueio energético, senão é difícil, não consegue sair daquilo. E uma coisa que é interessante, Marco, como é que foi o processo de você escrever um livro? Que quando eu tive acesso a ele, tem um ano e pouco, 2 anos atrás, que você está com o livro, né? Eu achei assim muito, muito bacana. O que tem ali é luminoso, né? E eu fiquei assim, como é que foi isso para você? Como é que você chegou àquilo dali? Você chegou de uma hora para outra, vou fazer um livro? Eu sempre na verdade, aconteceu assim, engraçado, porque eu tenho um amigo que ele estava com 60 anos, né? E morreu. Eu falei, meu Deus, o cara estava assistindo televisão, assim, né? Morreu assistindo televisão de madrugada, ficou sozinho lá de manhã e encontraram ele. Eu falei, meu, cara, 60 anos. E aí eu ia fazer 60 anos, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, eu não posso morrer. Não vou ver uma televisão. Não, sem pelo menos escrever. Eu quero deixar as coisas que eu sei, né? Algumas coisas, pelo menos. E daí eu falei, eu vou começar a escrever uma coisinha. Aí comecei a escrever uma coisinha ou outra. E primeiro eu montei um cursinho, assim, umas aulas de despertar. Aí eu fiz 4 aulas, 5 aulas eu ia fazer. Aí eu peguei aquele material e falei, vou fazer um livro. Até minha esposa que falou, porra, que legal isso aqui, faz um livro. Eu falei, eu nunca pensei em escrever um livro. Aí escrevi. Até pensando, falei, pô, já estou fazendo quase 60 anos, vai que estou assistindo televisão aí, né? Então daí eu escrevi, falei, bom, vou deixar alguma coisa E eu comecei a escrever, e era a época do Covid, lá, da pandemia, tudo fechado, tudo lockdown, não podia sair de casa, não estava encontrando ninguém, não viajava, nem nada. Fiquei lá em casa escrevendo, escrevi, falei, acho que ficou legal, né? Acho que eu transmiti uma mensagem. Muito, muito interessante, porque tem vários processos ali dentro que é para acordar, né? Acorda. Você não está vendo isso, você não percebe o que está acontecendo, não, né?
Então, tem coisas ali bem interessantes nesse sentido. Quando eu comecei a ler, eu falei, o que tem por aqui? Eu peguei de uma tacada só, né? Não conseguia parar de ler, né? Foi muito bacana ver aquilo dali, sabe? Muito mesmo, sabe? Inclusive, eu tenho feito palestra aqui, eu já fiz uma palestra sobre esse livro e foi muito bacana. As pessoas, alguns ficam chocados, alguns saem da sala, outros não gostaram e eu vendi um monte de livro já aqui. Nossa. Porque ainda, assim, tudo também é um processo, né? De cada um também individual. Assim, essa fase de se abrir, de realmente olhar, como eu falei no início, né? Olhar para si com um outro olhar, né? Abrir essa... Também é um processo de cada um individual, né? Quer dizer, tem todos... Cada um está na sua fase de caminho, né? Exato. O despertar é um processo, né? É um processo que a pessoa vai chegando e chega um ponto que ele não tem mais saída. O livro é esse aqui, eu até estou com ele na mão aqui, esse livro aqui. Está ao contrário ou é só para mim? Está ao contrário, né? Não, tá dando para ver certinho, não está espelhado, não. Tá certo. Para mim parece o contrário. Tá certo. Então tá bom. E a gente vai colocar aqui embaixo, depois, como que você adquire o livro, né? Porque se tem uma coisa que eu acho que vale a pena, realmente, quem está vendo essa live aí, vale a pena. Isso aí, ó, livro dos bons. Gostei muito na época, foi bem interessante. E uma outra coisa que para mim foi muito legal, que a gente tem maior vontade, né? Foi ver você no Caminho de Santiago. Aliás, a gente caminhou junto, né? A gente caminhou, estava você lá e a gente aqui vendo as fotos. Foram 40 dias, eu e minha esposa decidimos, na verdade, ela que queria fazer. Eu falei, eu vou te acompanhando, né? Vou dar uma... Era o sonho de adolescência dela. Então eu falei, não pode... Sonho de adolescência tem que levar... Opa, é importante. Os maiores sonhos da nossa vida são de adolescência, né? Que a gente leva a vida toda, né? Então, ela tem que realizar. Daí, vamos lá. E é uma coisa bacana, e eu queria caminhar, eu gosto de caminhar, gosto de exercitar. E aí, fizemos um monte de preparo, né? Tudo. Se preparamos bem. E começamos a fazer a caminhada em Saint-Pierre-de-Port, lá na França, e andamos 800 quilômetros, mais de 800, acho que foi 829 quilômetros, até Santiago de Compostela, na Espanha, atravessando a Espanha toda. O Marcelo está aqui falando que já leu o livro, gostou muito. Muito bom. E daí a gente fez são 36 ou 37 cidades, a gente andava uma por dia, e foi muito bom, assim, até hoje, assim, tem coisas que algumas coisas muito importantes, assim, eu e minha esposa, a gente caminhou lado a lado o tempo todo, né, conversamos muito, foi muito bom, assim, como... para a gente se conhecer um ao outro, mesmo que a gente já esteja há muitos anos juntos já, mas é uma coisa muito diferente que acontece, é uma magia assim que aparece, que acontece, que você conhece cada um assim no extremo, né? E a admiração assim só aumenta, porque os dois, né, no extremo de tudo, do cansaço, da sede, da fome, de tudo, você conhece o outro e a reação de cada um, né? E como que rola o sentimento ali, né? E só cresceu muito, assim, para mim e para ela, foi muito bom, assim, como para nós dois. E a gente reconhece sentimentos novos, é interessante, né? Muito bacana. Durante o processo lá, durante o caminho todo, não teve um momento que a exaustão era tão grande que você chegava, não, tá legal para mim, me dá uma bicicleta aí que... Até a primeira semana são semanas exaustivas, assim. Você chega tão exausto que você
Você se joga na cama e fala, eu não sei como é que eu vou levantar amanhã. Eu não vou dar conta. Não vou conseguir levantar amanhã. Aí, se de manhã você está assim, parece que não aconteceu nada. Você está com todo o gás, né? E vai. De novo, à noite você deita na cama e fala, eu não vou conseguir levantar amanhã. Aí, no dia seguinte, você está bem, já levanta no maior pique, já vai embora, e não sei o quê. Até entre o sétimo e o 10º dia. Depois disso, você vai embora, não sente mais nada. Não sente mais dor, não sente mais cansaço. Você sobe e desce, aqueles morros tudo, e é tudo morro, pedra, pedrisco, nossa, é pesadinho, não é asfalto, não. Fizeram alguma preparação antes? Muitas. Física? Nós andamos bastante. Na Tailândia, a gente pegava aquelas ilhas lá da Tailândia, entrava, ia de norte a sul na ilha, andando com mochila pesada, já para poder se acostumando, né? O calor lá, de 40 graus lá, nossa, a gente ficava morto lá. Mas principalmente para saber como é que o pé ia lidar com a situação. Você tem que lidar, você tem que saber dicas, assim, até quem quiser, posso dar dicas, assim, de como se preparar, porque se não se preparar, eu vi muita gente que não conseguiu chegar, porque não se preparou, não teve um preparo, não teve não se testou antes, né, para saber aonde que estava o seu ponto fraco, e o pé também, como é que ia lidar, o tipo do sapato, tipo de tudo, né, tipo de roupa, tipo de mochila, tudo a gente pesquisou bastante antes. Compramos bastante coisa para proteger o pé, né? Meias especiais, sapato especial, tudo que a gente pôde. Peregrino moderno. Porque uma das coisas que mais encrencada é você, de repente, criar uma bolha ali naquele meio do caminho, né? E aí o Cria uma bolha, você não não anda. Não anda mais. E graças a Deus, nem eu nem ela fizemos nenhuma bolinha, 40 dias andando, mas a gente se preparou mesmo. Foi muito bom. Você pegou chuva nesse caminho? Nem um dia. Putz, ó. Pegamos um chuvisco, levamos capa de chuva, usamos a capa de chuva 2 vezes só, mas chuva assim pesada, de andar na lama, não precisou. Graças a Deus. Foram dias lindos que a gente pegou. Muito sol. Qual é o período que vocês foram? Nós fomos em junho. Já viu só, né? Uma boa época, né? Final de junho, começo de julho. Final de junho, começo de julho. Isso é bem. Agora, uma coisa que era interessante, Marco. Como é que você fez com bagagem? Então, a gente, nos primeiros dias, a gente começou andando com a mochila para todo lado, de mochila. Até um dia que alguém falou, mas dá para alguém... Você põe no correio, leva do outro lado, você pega do outro lado lá. Aí começou. Porque foi exatamente isso que eu vi. Porque tinha vezes que eu vi você de bagagem, mochila, falei, onde foi parar? Ele alugou um carrinho para ir junto? Não, daí eu falei, isso eu sou meio preconceituoso, peguei minha mochila, eu vou até o final, né? Mas depois falei, não, peraí, vamos deixar deixa ela descansar um pouco, né? Aí botava num carrinho lá, colocava de um hotel para o outro, eles levam a bagagem, na boa, assim, bem baratinho. Falei, não, vou me machucar aqui com excesso de peso e deixa quieto. Te levava só a aguinha, mais uma coisinha só Mas, assim, a gente, dos 40 dias, pelo menos uns 16 dias, a gente levou a mochila. Mas uns 20 dias, 20 e poucos dias, a gente despachou. Sim, né? Porque se tem a possibilidade, também não tem porquê, né? Mas toda a bagagem que você levou para a Europa estava naquelas 2 mochilas, na sua e da sua esposa? Sim. 3 mudas de roupa só. Porque não claro. É um processo. 3 mudas de roupa, porque o máximo é 10% do seu peso que você leva na mochila, 10% do peso.
você tem 80 quilos, 8 quilos o peso. Uau. Mais que isso, você vai... Não é legal. Como é que vai levar tudo? Então, 8 quilos... Chega uma hora, você vai começando jogando coisa fora, assim. Ah, isso aqui... Porque você não quer mais peso, sabe? Mas essa coisa ajuda bastante. Agora, é muito mágico. Eu aprendi muito história, né? A história da Espanha, a história da Europa, a parte da Inquisição. Tinha um lugar lá que eu fiquei muito impressionado. Tem lugares muito pesados de energia, né? Falando de energia, assim, né? Lugares muito pesados de energia. Eu tinha uma igreja lá que estava de pedra, tal, bem antiga, escrito lá um painel bem grande: aqui se matavam as bruxas, aqui se perseguiam as bruxas, e botar, né, e se queimavam, não sei o quê. Eu falei, nossa, os caras, né, todos orgulhosos disso, né? Então eu falava, nossa, isso aqui então era que acontecia o negócio. E eu dava nos lugares assim, era engraçado, tinha lugares até que eles faziam umas fogueiras no meio da praça. Falei, ixi, ali ele devia ser devia Aí fazer você, alguma coisa. naquele momento, você se identificava como engenheiro, né? Não sou nada ligado à terapia nem médico, eu sou engenheiro. Não sei de nada. Porque passando no lugar de queimação assim, né? Pô, melhor não arriscar. Mas E uma coisa eu assim fiquei que muito maravilhado com aquelas cidades, com aquelas vilas que você passou. Fiquei mesmo. Era cada foto, cada filme que você mandava, eram vilarejos, Nossa, ó, eu me transportei para ali quando você começava a narrar o que estava acontecendo naqueles momentos. Eu falei, nossa, que coisa mais bonita e coisa mais sensacional. Porque realmente são, né? São coisas pequenas, muito pequenas, né? Que está entranhado de história mesmo ali, né? Entranhado. É, quem entrar no meu Instagram, eu coloquei todos os vídeos, são mais de 200 vídeos, que está no marcoelias.com, do meu Instagram, que tem todas as passagens de todas as cidades. E é bacana, assim, tem lugares assim que eram dos romanos, que tem ruínas romanas, outras ruínas celtas, outras ruínas lá do tempo, mesmo lendas de espanhóis. E a ideia é que você parecia que estava numa esquina, assim, ia descer uma cavalaria ali, de repente, com aquele pessoal com armadura e os templários ali indo para a guerra, sabe? Porque era um negócio que parece que você está num filme de época mesmo, sabe? É muito viva a coisa, assim. E eles preservam, assim, de uma forma que eu nunca vi. Parece novinho o lugar. E é o original, sabe? Tudo de pedra, de 1200, né? É muito bacana. Esse caminho que você fez foi o maior, porque tem vários caminhos, né? Esse aí foi Maior. o maior, né? O maior e o original. Você entrou o quê? Entrou pela França, que entra não? Na França, Você entrou pela... em Jean-Pierre-de-Port. Fica bem na divisa com a Espanha. Aí você passa todos os Pirineus, que são quase 40 quilômetros, que você tem que fazer de uma tacada só, porque você não tem como dormir lá em cima, que é cruzar uma montanha ali. E aí, quando você vai para o outro lado, já está na Espanha. E você tem que fazer essa caminhada. E é o pior dia da caminhada. São 40 quilômetros de subida bem íngreme, descida. O segundo dia ainda é pior ainda, porque é só descida com pedra. Você vai rolando, às vezes, debaixo do pé, e é uma tensão, assim, no pé. Você chega em frangalho, assim, do outro lado. Ali. E vai. Logo de mas início, é bacana. assim, pra... Mas De 40, início. você consegue fazer isso o quê? Quanto tempo você demorou para fazer 40 quilômetros? Um dia inteiro? Mais de um dia? 12 horas? 10 horas a gente fez. Acho que umas 10 horas, eu acho. Saímos 5 da manhã, chegamos, acho que umas 12 horas. De 5 da manhã a 5 da tarde, acho que a gente demorou. Rapaz, ó,
pelo caminho, quando aquele montão de gente abandona. Não, e no início isso, né? Quer dizer, já preparado para tirar, não quero mais. Tanto que tem muita gente que começa do outro lado já, né? Que começa no dia seguinte, dia 2. Porque não quer pegar aquela pirambeira toda, não. Mas é claro, imagina só você caminhar 40 quilômetros direto, assim, de cara. Eu já fiz isso, né? Mas é um sacode, né? Nossa, não é 40, não. É 28, é 40 com o segundo dia. Com o segundo. Aí já facilita bastante a coisa. É moleza. 28 é moleza. Aí, pô. 28 é molezinha, pô. Mas vale a pena. E eu tenho um sentimento desse lugar, dessa caminhada, que assim, às vezes eu paro, às vezes a pessoa começa a me perguntar as coisas, começa a chorar, sabe? Porque alguma coisa ficou naquilo lá que eu ainda não consegui trabalhar ainda. É alguma coisa que mexeu comigo, assim. Porque não é só o físico, né? Quer dizer, é o bonito, é olhar, é um caminho de autoconhecimento mesmo, né? Onde tu vai, como tu falou, vai tendo emoções, vai descobrindo, inclusive, as maneiras de se comunicar, né? Com uma pessoa que tu convive todos os dias, mas a gente tem muita vontade mesmo de fazer isso. Eu sempre tive... É um caminho que tem mais de 1000 anos, né? Que ele começou em 950. Né? E daí quantas pessoas já fizeram esse caminho e passaram pelos mesmos pedregulhos ali, né? Aquela mesma estradinha, né? Que essa que a gente fez é a estrada original, tem vários outros percursos. Uhum. Tanto que essa tem as setinhas amarelas, né? Que a seta amarela que indica o caminho. Todo lugar que você vai, você procura a seta amarela. Então, imagina quantas pessoas que deixaram emoções, que deixaram pensamentos, que deixaram sentimentos, que deixaram vibrações no lugar. Você vai passando ali, você vai deixando as tuas também, e você vai pegando, e você vai fazendo uma mistura, é uma coisa assim que vai... E fora a própria história do lugar, né? Tem lugares assim que tem o cheiro incenso, o caminho inteiro cheira incenso. Sabe aquele incenso de igreja? É uma planta, acho que deve ser uma planta de incenso que tem, porque cheira incenso o tempo todo, né? Aí você vai pensando nas coisas que aconteceram naquele lugar, cada lugar tem uma história diferente. É uma coisa muito rica, né? Muito rica. E como é que foi a interação? Teve algum contato com tipo amizade? Você conheceu pessoas por lá? Ou... Muita gente. A gente fez muita amizade lá. Porque é uma pessoa muito bacana, né? Que se disponha àquilo, né? Então ela tem aquela tendência, já tem aquela vibração da coisa, de dormir de qualquer jeito, de comer o que tiver, sabe? A alegria de quando se encontra, daí você senta para tomar um café, todo mundo senta junto. A gente anda um separado do outro, mas tem lugares que todo mundo se junta para tomar um café, para tomar uma água, para ir no banheiro, que são lugares que ficam no meio do caminho, né? Que você vai seguindo um mapinha, né? Tem tantos quilômetros para você ir no banheiro lá, não sei o quê. Tem tantos quilômetros para tomar uma água, tomar um suco, né? Tomar um vinho gelado. E um tinto de verano. Meu Deus, como é bom demais. Aí você vai fazendo amizade, vai conversando. Tem muita gente, nossa, muito bacana, muito bacana. E você ajuda muita gente. E quando encontra, deve ser uma torre de Babel, né? Porque são vários idiomas sendo falados ao mesmo tempo, né? É verdade. Muito espanhol, porque lá na Espanha... Espanha, né? E quando não é espanhol, a gente fala inglês daí, né? Para conversar um pouco, senão... Ou na mímica também, tudo vale. Né? Aliás, vale, como é que... na Tailândia, você fala o idioma lá, o que é? Inglês, não? Lá é tailandês. Tailandês? Tailandês, Deve ter sido uma felicidade também nesse sentido, né? Tinha algumas coisas. Você ia comprar um alface, ou ia comprar uma Coca-Cola, Coca-Cola não tomo, mas comprar uma água em algum lugar, você tem que saber o básico para você, né, se comunicar. Mas só o básico. Eu não sei mais nada depois também. Não dá.
Tanto que para eu fazer validação do diploma, eu tinha que saber tailandês, fazia prova médica em tailandês. Falei, deixa quieto. Deixa quieto, não vou trabalhar como melhor médico. não fazer, né? Não dá. Eu não sabia que o idioma era tailandês. Eu achei que era uma mistura de inglês com alguma coisa, né? Tailandês, depois ali do lado tem o Camboja, cambogiano, depois tem o Vietnã, que é vietnamita, tem o Laos, que é outra língua, Mianmar é outra língua, é tudo línguas diferentes ali, tudo juntinho ali. Nossa, ó, aqui é... Mas é um lugar lindo. Pelo que eu vejo de pessoas conhecidas, ou amigos mesmo, que foram passear por lá, nossa senhora, coisa assim muito, muito bonita, muito bonita. O pessoal passando aí pelo Vietnã, pela Tailândia mesmo, né? Porque a Tailândia agora, eu não sei se não dava tanta atenção, mas é tantas pessoas conhecidas e amigas que de vez em quando estão passando por lá, né? Que eu fico, nossa, ó, é bem interessante o que eu vejo lá, o que eu vejo de paisagens, né? Aquela região. Puxa vida, né? É, fantástico. Bem, Marco, vamos começando a fechar. Eu preciso que você deixe seus contatos aqui com a gente, né? Porque o Instagram, a forma de adquirir o livro, inclusive, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, para que as pessoas que queiram, acho que o livro vale realmente, como que entra. Você entrar no seu Instagram, a gente consegue? Você tem algum link lá direto para o livro? No Instagram tem todos os links, né? Tanto no meu WhatsApp, é mais fácil pelo WhatsApp, que daí eu mando direto para a pessoa. Agora fica mais fácil, né? Agora você aqui no Brasil já facilita tudo, né? É verdade. Aqui facilita tudo. Se bem que o livro não vinha da Tailândia, né? Ele vinha daqui do Brasil. Quando eu comprei, vinha do Brasil mesmo, mas... É verdade. E ele é escrito em português. Meu Instagram é o Marco Elias, com H, Marco H. Elias. É Marco H, tá ali, ó. Marco H. Elias. Marco H. Elias. Tem o meu YouTube também, Marco H. Elias. Vai ficar tudo aqui na descrição, todos esses links, já com links, né? Clicável, já sai direto da descrição, você já clica e já cai direto lá. Já sai, isso. E o livro, acho que é mais fácil adquirir pelo meu WhatsApp. Pelo WhatsApp. A gente vai colocar tudo aqui. Eu tenho mandado para todos os lugares, mas por correio, daí eu encaminho. Marco, e agora para a gente terminar, as pessoas que vão assistir essa live, ou as pessoas que estão assistindo, as pessoas que passam por esse problema da fibromialgia e que já tentou de tudo e que acha que não tem solução, o que tu pode deixar aqui de mensagem para essas pessoas, como que elas podem achar um alívio em todo esse processo que estão passando? Quem tem fibromialgia, tem que fazer a primeira coisa que que não existe um ponto, alguma coisa milagrosa, assim, que realmente acabe, né? todo um conjunto de medidas que a pessoa tem que tomar de mudança da vida, né? Só querer buscar uma coisa específica, né? Tem que tratar o todo. Hábitos de vida, tem que melhorar, tem que fazer exercício físico. Mas dói muito, eu não consigo. Faça o que você consegue, aos pouquinhos, vai melhorando. A alimentação tem que mudar, tem uma série de coisas que tem que fazer, né? E tem que ter não só a medicação que o médico dá, né, que normalmente é um antidepressivo, é um modulador de dor neuropática, né, uma gabalina, pré-gabalina e tal, e fora as medicações para dor, mas isso é paliativo, muitas vezes não adianta, né, não tira tanto a dor, e ainda tem muito efeito colateral, né, mas, mantém a medicação, mas eu acho que tem que fazer uma terapia holística para ajudar a quebrar esse meio do terreno, esse terreno biológico que a gente tem, né? É o terreno do nosso corpo, né? Nosso campo
campo quântico, morfogenético, sei lá, tem um monte de nome. Esse campo tem que ser limpo, né? Para poder a gente ter clareza para saber a origem disso. Porque ninguém sabe, a ciência não sabe qual é a causa da fibromialgia, né? Ela não fala assim, ó, a causa é essa. Ninguém chegou a esse ponto. Porque, na verdade, é emocional, né? Então tem que ir lá para trás, mas para começar a trabalhar isso tudo, tem que fazer uma limpeza na nossa energia, fazer de alguma forma, né? Ou com um reiki, eu também posso ajudar com a minha terapia, tem o core, né? Tem o biocetro, então tem toda uma Ho'oponopono, né? Todo existe, um conjunto, né, de processos que todo podem conjunto. Então, são muitas ferramentas que existem, né? Só que as pessoas sabem, né, que a coisa é por aí. Tem que entrar na origem da coisa, né? Na causa da doença, e não ficar só tomando remédio para tirar o efeito. Aquele velho esquema, não se deixar levar. Agora é uma sentença que não tem jeito, não. Consegue-se ir em direção a um processo de limpeza, de tirar aquilo de cima, né? Não se deixar levar por essa ideia de que a minha vida acabou, não tem mais jeito. Não, vamos lá que existe vários processos aí acontecendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Inclusive, tem ontem eu participei de um seminário aqui que estavam tratando a fibromialgia com canabinoides, né? A cannabis medicinal, que é fantástica, né? Eu até quero ver como é que eu queria começar também a tratar com isso. Legal. E vi também os depoimentos de muita mulher que tinha a vida totalmente dependente, assim, não conseguia fazer nada, não conseguia nem se mexer direito, de tanta dor, e melhorou muito com isso. E daí até eu falei com uma moça lá, uma senhora que estava usando, falei, olha, ok, né, você está bem melhor, mas a doença está sempre do seu lado, está sempre do seu lado ali te cutucando. Se você não tomar um remédio ali, você vai se voltar com a dor. Então, por mais que a pessoa melhore com um analgésico, né, que pode ser canabinoide ou sintético, a doença vai ter sempre por atrás. Ela está lá cutucando, né? Ó, tô aqui do lado, né? Se der uma bobeira, eu dou uma crise aqui, você não faz nada, né? E é assim que vem, né? De repente vem uma crise, a pessoa se joga, vai para a cama mesmo, né? Só que tem que tratar, então, a causa, né? Então, é isso que eu falei, ó. Todo, né? Não só a dor, ir tratando toda a parte emocional junto, né? Energética, e aí vai trazendo um equilíbrio geral. E é isso que eu tenho oferecido aqui para o pessoal, né? Então, a possibilidade de fazer esse tipo de abordagem, né? Então, fica aí a dica, né, desse olhar mais amplo. Atento mesmo. Mais amplo para o seu processo. E até se dar conta exatamente disso, né? Vamos lá, não se deixar levar, tipo, o que eu faço agora da vida? Não, vai lá e reverte o processo. Então, tá atento a isso, né? Bem, foi uma honra imensa, Marco, ter você aqui, saiba disso, uma felicidade imensa. A gente já estava aqui há bastante tempo, a gente já tinha feito live, inclusive, junto lá da Tailândia, né? E agora, com você aqui no Brasil, é uma felicidade gigantesca ter tido você aqui com a gente no Sinergizando. Muito bom. Muito obrigada por ter vindo aqui, né? Trazer todas essas informações tão importantes para a gente, para o povo que está assistindo, né? Para o pessoal que passa por esses processos. Então, olha quanta dica bacana foi dada aqui. E você querendo mais informações, que está assistindo a live, entra na descrição que vai ter bastante coisa. Você vai pegar todos os contatos do Marco, ter acesso ao livro, Está aqui a Cirlei falando que ela queria fazer o tratamento com cannabis, mas é muito caro. Tem vários processos acontecendo aí que estão começando a facilitar, né? A gente está sabendo de várias coisas acontecendo aí. Então, vamos estar atentos, ver o A Cirlei é de cada turminha nossa aqui da...
Cirlei Custódio. Do grupo que está fazendo trabalho com você, né? Uhum. Mas logo a gente vai viabilizar muita coisa. Gratidão a todo mundo que está assistindo aí com a gente nesse momento ao vivo, a todos que vão assistir depois no gravado. Entra aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa live para que mais pessoas consigam assistir isso, ter acesso a essas informações dessa live e de outras que tem aqui no canal também com informações super importantes em termos de saúde, de autoconhecimento, de espiritualidade. Nos ajude a levar esse canal para mais pessoas. E obrigado. Até a próxima. Um prazer imenso estar com vocês. Obrigado. Até semana que vem. Vamos juntos. Um abraço bem grande, Marco. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.